O técnico Renato colocou o seu futuro em xeque no Grêmio na entrevista coletiva depois da derrota para o Atlético Paranaense. E automaticamente os rumores levantam. E nós vamos falar sobre o que é comentado hoje no bastidor do Grêmio sobre o futuro do técnico. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o futuro do Renato. Mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Lembra que esse conteúdo aqui, ele pode ser conferido no YouTube, mas você pode conferir os bastidores lá no Instagram, @duplayt, vai lá, nos segue, nos dá essa moral. Eu quero falar com vocês sobre a situação do Renato, porque ele foi muito claro na entrevista coletiva ao dizer que o futuro é de quem estiver no Grêmio. Essa frase, da forma como foi colocada, no contexto em que o Renato encaixou ela, deu a entender que o treinador pode não permanecer no clube. O Renato falava sobre o objetivo de classificar o Grêmio para a Libertadores, que era essa sua meta, e a partir do ano que vem, quem estivesse no Grêmio aí, quem estiver no Grêmio, aí que faça o trabalho. O Renato, ele coloca ali um ponto de interrogação sobre a sua permanência, que para muitos já estava acertada ou praticamente garantida. Afinal de contas, Renato e Guerra sempre andaram lado a lado até o clássico Grenal, quando houve uma rachadura, na relação, onde o Renato, ele apareceu como o cara que não cumpriu uma ordem do Guerra, onde ele praticou um ato, contrário ao desejo da direção, mas que foi costurado, ou pelo menos teoricamente costurado, depois de uma conversa entre eles. Mas a frase do Renato é de quem ainda está magoado. E a gente vai para o bastidor para colher alguns fatos, e nós escutamos sim que o treinador não gostou nada do comportamento do Guerra, que o treinador não gostou de ser exposto de maneira pública à crítica da imprensa, que para o Renato é injusta e desnecessária. O Renato chegou a classificar a crítica como maldosa, como se fosse algo pessoal, como se fosse algo direcionado à pessoa e não ao treinador. E o Renato, ele está extremamente chateado com algumas coisas. O Alex Bagé, que tem um canal aqui no YouTube, o gremista Alex Bagé, ele trouxe uma informação há alguns dias no Debate Raiz, onde ele colocava que a relação do Antônio Brum, vice de futebol, com o Renato Portaluppi, mas pelo lado do Renato, ela não é tão forte, não é tão consistente como a relação que o Renato tinha com o vice de futebol Paulo Calef. E isso pode significar alguma coisa, isso pode sim ser colocado dentro, de um bojo de renovação de contrato. Mas é importante também dizermos aqui que o Brum é um cara que tem protegido o Renato publicamente, que não tem exposto o Renato publicamente, e é um cara que está se mantendo muito mais no bastidor do que na presença das câmeras e dos microfones. O Brum, quando falou recentemente, disse inclusive que a renovação do Renato ela precisa ser tratada, como a do Jeromel, como uma conversa de amigos, pela intimidade que as duas partes possuem. Esse discurso, eu acho que ele não condiz com a realidade atual pós-clássico Grenal, porque o que nós estamos vendo é uma animosidade enorme. Afinal de contas, o Renato se sente injustiçado e o Grêmio não concorda com a postura tomada pelo treinador nos últimos dias, nas últimas semanas. O desempenho técnico do time vem caindo. E isso gera uma preocupação para uma equipe que gostaria e tinha como objetivo, até em razão da necessidade financeira, de se classificar diretamente para a Libertadores da América, fase de grupos. E o Grêmio precisa agora de 5 vitórias em casa e 2 resultados positivos fora de casa. Ou seja, a campanha do Grêmio vai ter que ser bem trabalhada, bem construída até o final do Campeonato Brasileiro. Existem rumores no Rio de Janeiro sobre o futuro do treinador. Existem rumores de que Renato pode permanecer no Rio e não permanecer mais em Porto Alegre automaticamente. O que nós sabemos, de fato, é que não há nenhuma proposta concreta ao Renato, que não há, por parte da CBF, por exemplo, como alguns apontam, o desejo de contratar o Renato como técnico da seleção brasileira, isso não há. Há uma especulação ou um rumor, uma boataria em relação ao nome do técnico gremista junto ao Botafogo, o que nenhuma fonte nos confirma, mas o que há, sim, concretamente,
é uma insatisfação atualmente na relação técnico e direção. E esta insatisfação ela precisa ser costurada. O homem capaz de costurar isso, caso seja também do seu interesse a continuidade do Renato no Grêmio em 2024, é o presidente Guerra, que tem uma relação íntima com o comandante, que é um amigo antigo do Renato, mas que também é figura central dentro desta polêmica, dentro deste ataque ao comando técnico gremista após o clássico. Como ficará a situação do Grêmio? Ainda não sabemos. Acho que nas próximas semanas os indicativos vão aparecer. Talvez vitórias acalmem o ambiente, mas hoje há uma instabilidade que nós não víamos até pouco tempo atrás. Uma instabilidade causada por comportamentos, por assuntos que vão além dos resultados. E ninguém discute a qualidade do trabalho do Renato no Grêmio. É um bom trabalho, bem construído, bem constituído, em ano de reformulação. Essa é a avaliação da direção. O problema tem sido a postura, o problema tem sido as polêmicas. E o próprio Renato está incomodado com isso, da mesma forma como não concorda com algumas atitudes. O Renato foi contra a demissão do Calef, aquela história toda. Então a gente precisa pesar e colocar na balança movimentos como esse, né, em um momento de definição de renovação ou não de contrato. Eu quero saber a tua opinião. Tu manteria o Renato? Ciente desse contexto que coloquei aqui, eu quero saber. Para eu saber, você precisa escrever aqui embaixo. Deixa nos comentários, mas não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê. Tchau, tchau.